Senhoras e senhores, bem-vindos! Galera do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Vocês sabem que a nossa aula sofreu algumas alterações, né? Nós estamos com um tempo menor de aula agora. Em virtude disso, acabamos retirando o alongamento que nós tínhamos no início da aula. Então, no final da aula, deixo umas dicas para vocês. Então, sempre que necessário, sempre que tiver um tempinho, faz o exercício, faz o alongamento, faz o movimento, mantenha-se hidratado, porque essa hidratação é super importante. E o movimento também faz necessário, né? Então, sobrou um tempinho, faz alongamentos, volta às aulas que nós tivemos, temos alongamentos, faz alongamento, trabalha a musculatura que com certeza vai melhorar bastante o aprendizado de vocês. Então, fica essa dica de início de aula para vocês. Também lembro que de realizar as atividades do Classroom, clica lá no primeiro link, responde a chamada realizando essas atividades. Realizou esses dois exercícios, garantiu a presença na nossa aula de hoje. Então, super importante também para estarmos acompanhando o andamento do aprendizado de vocês. Beleza, Então, dentro do terceiro trimestre que nós estamos trabalhando, então, vocês sabem, já estamos no terceiro trimestre letivo, no último trimestre do ano, né? Então, estamos trabalhando dentro dos jogos dramáticos, no contexto de jogos dramáticos. Então, dentro dos jogos dramáticos que nós vimos na aula passada, um quesito muito importante, bastante trabalhado, é a improvisação. Então, na aula de hoje, nós vamos estar verificando como que funciona essa improvisação, como que é a improvisação, né? Então, a ideia de improvisação está sendo retratada aqui nessas duas imagens. Então, é realizar o ato que está sendo pedido, né, no momento. Então, dê um estímulo, realiza aquele ato de improviso. Então, a ideia é justamente essa, faz jus ao nome, né, improviso. Então, a improvisação, aqui temos uma colocação do Tiago Aquino que fala sobre a improvisação, né? O medo à espontaneidade é comum, pois precisamos entrar num terreno desconhecido. O ser humano, o desconforto é a chave para o equilíbrio de quem joga. Então, essa frase aí do Tiago Aquino retrata a ideia da improvisação, né? Então, tem toda a situação do desconhecido, né, que é o universo do ser humano. Então, tem situações que vão estar explorando que entra em terrenos desconhecidos, então há necessidade dessa improvisação, né, de estar realizando algo dependendo do estímulo. Então, dentro da improvisação, né, temos o contexto histórico. Então, como sempre colocamos, né, começamos com contextualização histórica para chegarmos no objetivo do conteúdo da aula, né? Então, dentro do teatro, através dos jogos de improviso, os jogos de improviso, né, é uma das possibilidades dentro do teatro, na qual utiliza como forma de aprendizagem de suas técnicas os jogos teatrais, sendo jogos com regras que oportunizam a criação de exercícios dramáticos com características de improvisação e concentração, né? Então, como nós colocamos, é algo que acontece bastante no mundo do teatro, né? Que é improviso, que é um dos exercícios, um dos jogos utilizados para atores também, né? Então, algo que nós podemos estar vivenciando na escola também, né? Tendo essa vivência, essa dinâmica de funcionamento da improvisação. Então, a origem dos jogos de improviso se deu em torno de 600 anos antes de Cristo, quando o grego Thebes inventou um diálogo incorporando Dionísio e respondendo a um coro que celebrava a fertilização, tornando assim o primeiro improviso da história, né? Então, como nós sabemos, os gregos tinham bastante rituais, né? Então, dentro dos rituais de fertilização ali, né, Thespis acabou criando um diálogo entre Dionísio, né, e respondendo ao pessoal que estava lá. Então, ali surge, naquele momento, o primeiro jogo de improviso, né, que está improvisando, ele improvisou uma peça ali para o pessoal que estava fazendo comemorando, celebrando essa festividade, né? Então, já da comédia dell'arte, na Itália, em 1500, né, os primeiros atores pagos de todos os tempos também improvisaram, sendo pela dança ou pelas pantonímias. Então, essa foi a situação, né? Então, de 600 anos antes de Cristo até 1500, o que existiu ali foram apenas atores ali que não estavam recebendo nada em troca, apenas a questão de estar realizando aquela atividade. Já a partir de 1500, então, surge atores, podemos dizer assim, que profissionais, né, entre aspas ali, que estavam realizando, acabaram começando a receber por esse trabalho, né? Então, temos os jogos de teatro na comédia dell'arte na Itália em 1500. Em meados de 1940, Viola Spolin criou o Theatre Games, cujas técnicas de improviso, né, influenciaram grupos de teatro ao redor do mundo. Os jogos de improviso transcendem os limites do teatro para outras áreas de vivência também, vivência humana, né, como os da psicoterapia e da educação, né? Então, os jogos
de improviso, jogos teatrais são utilizados em outras áreas que não especificamente só no teatro, né? Então ele acaba se expandindo, o pessoal da terapia acaba utilizando também essa questão do improviso. Os jogos teatrais, então, a utilização dos jogos teatrais como em contextos formais e não formais de educação foi elaborada inicialmente por Viola Spolin ao longo de quase 30 anos de pesquisa junto a crianças, adolescentes, adultos e idosos nos Estados Unidos, né? Então, a utilização dos jogos teatrais foi estudada por Viola Spolin. Spolin, então, almejava libertar a criança e o ator amador de comportamentos de palco mecânicos e rígidos, né? Oportunizando a criação e a vivência de novas experiências teatrais. Então, através dos jogos teatrais, a ideia de Viola Spolin era o quê? Quebrar, libertar, quebrar algo mecânico ali, maciço, né? Então, a ideia dele é improvisar mesmo e tornar mais dinâmico as apresentações teatrais. Então, aí surgem os jogos teatrais. Bora para a nossa atividade, então? Demos um contexto, iniciamos a falar sobre a improvisação, jogos teatrais. Temos nossa primeira atividade do dia que fala o seguinte, nosso quiz, né? Então, o quiz fala o quê? Onde foram criados os jogos de improviso? Então, temos o quê? Letra A, em Roma. Letra B, no Egito. Letra C, na China. Letra D, na Grécia. Então, os jogos de improviso foram criados aonde? Volta lá, rever os conceitos, já voltamos com a correção. E voltamos então, galera, com a correção da atividade, que era sobre os jogos de improviso foram criados onde? Resposta correta, letra D. Então, os jogos de improviso foram criados na Grécia. Lembra lá, né? Então, os primeiros jogos de improviso surgem na Grécia. Mais uma atividade, então, dessa vez a atividade descritiva, né? Então, pega o caderno lá, continua as anotações e copia a pergunta lá que fala o seguinte. Nos estudos e pesquisas de Spolin sobre os jogos teatrais, o que o autor, né, esperava com essa técnica? Então, o que o autor, Viola Spolin, esperava com a técnica dos jogos teatrais? Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos também.
Galera, a correção então do exercício que tinha ficado, que era o quê? Nos estudos e pesquisas de Spolley sobre os jogos teatrais, o que o autor esperava com esta técnica? Então ele esperava o quê? Libertar a criança e o ator amador, ator que não era profissional, né, de comportamentos de palco mecânicos e rígidos, oportunizando a criação e a vivência de novas experiências teatrais. Né? Então a ideia era criar novas experiências através desse jogo, né? Tornar algo mais dinâmico. Então essa era a ideia das pesquisas e estudos de Spolley. Então a questão da improvisação, como que ela funciona, né? Então para a sua prática, os grupos se alternam nas funções de atores e de público. Os jogos de improviso nos traz o foco de quem joga na criação, expressão corporal e improvisação, aproximando a arte do teatro a uma prática recreativa. O princípio é a comunicação que surge a partir da criatividade e espontaneidade das ações entre os jogadores, que se encontram enganjados na solução cênica de um problema de atuação. Então, justamente é essa a ideia. Cria um problema, dá esse problema para os atores, né, que vão ser, para os praticantes, né, não necessariamente precisa ser ator, então a ideia é que outros praticantes que não sejam do universo do teatro, que não sejam do universo cinematográfico, né, tá realizando esses jogos. Dê um estímulo, vão estar improvisando, fazendo diálogos, movimentos em cima desse estímulo. Né? Então a ideia é improvisar mesmo. Então ali trabalha-se o improviso e a espontaneidade do praticante. Então é justamente essa ideia da improvisação. O jogo de regras então propicia um estado de envolvimento e espontaneidade na resolução do problema indispensáveis àqueles que jogam. A improvisação permite a exploração e a experimentação de um corpo que joga em ações improvisadas, resultando na participação lúdica dos jogadores. A espontaneidade cria uma explosão que por um momento nos liberta de quadros de referência e fatos passados. Então, também já foi colocado, né? Não precisa muito comentário em cima do que está colocado aqui sobre a improvisação. Então, a questão da improvisação surge muito a espontaneidade. Né? Então, a espontaneidade é um momento de liberdade pessoal, quando estamos diante de situações, problemas, e na exploração intuitiva, quando encontramos as respectivas e possíveis soluções. O resultado de uma ação no jogo teatral é importante, pois define o que foi criado e observado através da expressão verbal e corporal sempre, realizado com alegria, animação e disposição. Né? Então, nos elementos que é necessário para o jogo de improvisação. Né? Então, são expressão verbal e corporal. Então, aqui é o praticante. Né? O praticante vai estar realizando aquele estímulo que foi dado, aquela tarefa que foi dada, né? Tentando encontrar a solução do problema, né? Dialogando, se expressando com outros jogadores, que vão estar divididos ali entre público e praticantes. Aí, dependendo da situação, troca seus papéis e também o jogo acaba fluindo desta maneira. Então, na improvisação, o mais importante é o desenvolvimento das potencialidades humanas, como a imaginação, os 5 sentidos e a criatividade. Até quando não são estimulados, corre o risco de se atrofiarem. Então, a ideia aqui é estímulo mesmo, né? Como a gente sabe, funciona. Se você acaba não estimulando, acaba se atrofiando. Esse cenário, né, acaba diminuindo. Então, a prática acaba melhorando muito as potencialidades do ser humano. Né? Imaginação é trabalhado muito. Todos os sentidos, os 5 sentidos também são trabalhados. Né? E a criatividade, principalmente, do praticante. A improvisação atinge os jogadores de 3 modos no seu desenvolvimento. Né? Então, dentro dos jogos de improvisação, o desenvolvimento atingido é o desenvolvimento pessoal, grupal e artístico. Né? Então, são os 3 modos de improvisação. Então, são os 3 modos que a improvisação acaba atingindo. O pessoal, o grupal e o artístico, que é trabalhado dentro do improviso. Bora para a nossa atividade, então? Mais uma atividade da aula de hoje que fala o seguinte. Atividade descritiva, então continua nas suas anotações. O que é mais importante para a prática da improvisação? Um tempinho lá, já voltamos.
E voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O que a improvisação permite a seu praticante? Então, através da improvisação, vai permitir ao praticante a exploração e a experimentação de um corpo que joga em ações improvisadas, resultando na participação lúdica dos jogadores. Então, aqui surge a ludicidade, né? Então, a ludicidade também está muito presente dentro dos jogos de improvisação, né? Então, ações de improviso, experimentando novas sensações no corpo do praticante, né? Então essa aqui é o que a improvisação permite a seu praticante. E aqui para fecharmos, né, então eu trago exemplos de atividades que você pode estar realizando em sua casa. Então são atividades que você pode estar realizando com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Então é bem interessante, né? Então para passarmos o tempo também, ocuparmos o tempo ocioso, nós podemos estar realizando essas atividades de improvisação. Então tem alguns exemplos aqui. A primeira delas é o quê? É o jogo do Transforma. No jogo Transforma, 2 jogadores começam improvisando uma cena, baseada numa frase descrita pela plateia, né? Quando o mediador disser transforma, os jogadores congelam e um que está de fora tem que entrar e transformar a cena. Então é justamente essa, né? Então ali você cria uma ideia, né? Dá uma ideia ali, vamos tratar de determinado assunto. Dois começam a improvisar, a relatar aquele assunto. Quando alguém que está de fora assistindo lá dá o comando transforma, aqueles 2 param. Um terceiro elemento, né, entra em cena e acaba mudando aquela história, né? Então esse é o jogo do Transforma, bastante interessante e também recomendado você estar realizando em casa. Então vai trabalhar bastante a criatividade e a ludicidade de vocês. Outro exemplo também é o jogo do alfabeto, né? Então a ideia do jogo do alfabeto é que cada jogador deve iniciar a sua fala com a próxima letra do alfabeto, né? Então o alfabeto é comum, todos nós conhecemos o alfabeto, né? Então a ideia é, primeiro jogador começa com a letra A, o segundo vai para a letra B, o terceiro para a letra C e assim sucessivamente. Então, conforme as letras do alfabeto vão passando, a ideia é começar a frase, a próxima frase, né, sempre com essa letra do alfabeto. Também é bastante interessante, que vai estimular aí muito a criatividade e a improvisação de vocês, né? Então, o jogo do alfabeto. E o terceiro jogo é o jogo das frases, né? Então, antes de começar a cena, todos os jogadores sugerem frases que são colocadas numa caixa. Cada jogador recebe 2 frases dessa caixa e eles não sabem quais são, né? E no decorrer da improvisação, eles têm que encaixá-las na cena, né? Então a ideia é escreve lá frases, coloca dentro da caixa, mistura todas elas e cada jogador ali, né, que estiver praticando, pega uma dessas frases. Começa-se uma cena ali e no momento pega ali a frase, lê a frase e tem que colocar a frase no meio da apresentação. Por exemplo, nessa imagem que nós temos o quê? O que não fazer no meio de uma peça de teatro. Então se essa frase tivesse de minha posse, né? Então estava ocorrendo uma cena, eu li aquela frase, o que não pode fazer no meio de uma peça de teatro. Eu leria essa frase e começava, no meio de uma peça de teatro eu não posso conversar, não posso ficar conversando durante a apresentação dos artistas, né? Então aí decorre-se a improvisação e a cena através dessas frases, fica bem tranquilo também a realização, bastante interessante para estar realizando em casa. E aqui fechamos a nossa aula, né? Então falamos hoje sobre a improvisação que está presente dentro dos jogos dramáticos que nós trabalhamos na aula passada. Dentro do quadro Saiba Mais, temos vídeos que vão estar retratando também a questão da improvisação, né? Aprendendo a arte do improviso, exercício de teatro e uma palestra sobre improviso e criatividade, né? Então baixa o material lá, clica nos links, vai para o YouTube e assiste que vai estar melhorando o aprendizado de vocês. As dicas aqui que ficam para vocês, então como nós mudamos a dinâmica, né, deixo algumas dicas para vocês aqui. Mantenha-se hidratado, pratique atividade física regularmente, faça alongamentos, organize uma rotina de estudos, realize atividades no Classroom. Dúvidas? Entre em contato com o seu professor, com sua professora. E ali o movimento faz-se necessário, né? Então, sempre que surgiu a oportunidade, faz um alongamento, faz um movimento, faz atividade física, brinque, se divirta, com os devidos cuidados, né? Mantenha-se hidratado. Surgiu dúvida? Entre em contato com o seu professor através dos canais que são utilizados nas nossas aulas online. Agradeço então a companhia de vocês, me despeço, espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. Até lá!